Olá, irmãos, a paz de Al e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach. Meus irmãos, o assunto meio polêmico. Hoje eu vim falar sobre casamento. Casamento relacionado ao que? A imersão ou batismo, como dizem as denominações. As denominações, as congregações estão escravizando as pessoas. Muitas pessoas, inclusive eu tenho um testemunho dentro da minha casa, minha sogra viveu muitos anos querendo fazer a ceia na congregação Assembleia de Deus, e ela era impedida de fazer porque ela não era casada no papel com o meu sogro. Então ela sofreu muito por isso, né? Quando ela veio, separou-se e ficou solteira, ela veio fazer o batismo, ela já estava muito doente, muito debilitada. E as pessoas vivem presos nessas doutrinas que esses fariseus criam para escravizar as pessoas, pensando simples e unicamente no saquear o dinheiro do trabalhador, certo? Uma cerimônia num cartório aí custa em média entre 500 e 1.200 reais. Só a cerimônia para colocar o nome da noiva e do noivo num papel e dizer que ali eles estão casados. Meus irmãos, a palavra casamento, olha só, a palavra casamento, o verbo casar significa unir-se a outra pessoa. O significado da palavra casamento em grego, a palavra grega para o matrimônio ou casamento é gamos, cujo significado semântico é vincular, unir, e ainda um matrimônio ou festa, casamento no qual convive um homem e uma mulher. Outro significado, qual a finalidade de um casamento? Pode-se dizer que as principais finalidades do casamento consistem em estabelecer comunhão de vida, regulando-se as relações sexuais, gerar filhos, cuidar deles e dar educação, primar pela manutenção e mútua assistência entre os cônjuges e gerar estabilidade familiar. Isso é casamento. Se você vive nesta forma, se você está unido a outra pessoa e você zela pelas relações, se você prima pela educação dos seus filhos, se você prima pela manutenção mútua, quer dizer, a manutenção mútua, um cuidar do outro, e gera estabilidade familiar, isso aí já é um casamento consagrado por Yahweh dos Exércitos. Não tem nada a ver com a mão do homem. Ah, você quer fazer uma cerimônia para unir a família? Isso aí é uma coisa boa. É um dia de alegria. Mas não tem nada a ver que você só pode ser imergido se você for casado no cartório ou nas denominações. Outro textozinho aqui que eu ler para vocês. O casamento é um compromisso, onde encontra o compromisso. E ao considera o casamento um acordo entre marido e mulher, bem como um compromisso entre o casal e ele. Compromisso é entre o casal e depois entre o casal e o Criador e dos Exércitos. Então isso aí é a convivência do dia a dia que vai comprovar que você está tendo esse compromisso com o dos Exércitos. Porque que adianta você ter o documentozinho lá, o papel lá do cartório e você viver brigando, você viver traindo uns aos outros, ou viver desrespeitando, com palavrões, amaldiçoando um ao outro com palavras torpes. Então, meus irmãos, se libertem dessa Babilônia. A imersão só tem uma... Olha, para você ser imergido, eu tenho outros textos bíblicos aqui, de Gênesis, que diz assim: mas no princípio da criação, Yahweh os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim um só. Portanto, o que Yahweh uniu, ninguém o separe. Então, meus irmãos,
Isso é a união, a convivência. Não precisa de alguém ir lá e dizer, eu os abençoo para comer o dinheiro de vocês por causa disso. Se vocês vivem debaixo da bênção, se vocês têm a bênção dos pais, dos noivos, se os pais dos noivos abençoam a relação de vocês, e se vocês conseguem manter essa manutenção, manter uma relação de respeito mútuo, gerar filhos e educar esses filhos de acordo com os mandamentos do Eterno, vocês não precisam da mão do homem para nada, de outro homem. Eu digo, não precisa da mão do homem para saquear o vosso dinheiro para fazer isso. Mas o requisito para o batismo, ou imersão, na verdade no caso de nós Yaldins é imersão, mas para você que está preso na Babilônia ainda, para você se libertar, a única requisito é o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 em diante. Vamos ler. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam imergidos no nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Quem são esses que ainda estão longe? Aqueles que iam nascer mais na frente. Isto é, para todos aqueles que Yahweh, nosso Criador, chamar. Então, a promessa é para todos aqueles que ele chamar. Mas vejam só, estavam ali reunidos lá em Jerusalém centenas ou milhares de pessoas que tinham vindo para a festa de Pentecostes. E eles perguntaram a Pedro: o que faremos? Pedro não disse assim: quem for casado, os casais se separam para esse lado, quem não for casado vai para aquele, e eu vou imergir só os casados. Pedro não disse isso não. Pedro disse assim: arrependam-se. Então, para você ser imergido, você só precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar a vida mundana que você possa estar tendo, abandonar a vida mundana, viver de acordo com os mandamentos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, né? Partir do pão e as orações, e viver em comunidade, em comunhão com os irmãos, em união, ajudando uns aos outros. Mas o principal é o arrependimento. Arrependam-se. Olha, Pedro diz: arrependam e cada um de vocês seja imergido. Ele não selecionou pessoas por quem era casado e quem não era, não. Quem era solteiro, quem não era, não selecionou. Ele só pediu para que as pessoas se arrependessem. Certo? Então o vídeo vai ficar um pouco meio longo, porém eu estou aqui para falar a verdade e não estou simplesmente para agradar. Se você quiser dar um like para o YouTube indicar o conteúdo para outras pessoas, beleza. Se não, as pessoas que ouvirem já vai estar de bom agrado, porque não sou eu que estou levando o conteúdo para você, mas é Yahweh dos Exércitos que está fazendo com que você assista esse vídeo até o fim e adquira o conhecimento para se libertar. Então, continuando aqui, Gênesis fala assim: e criou Yahweh o homem à sua imagem, a imagem de Yahweh o criou, homem e mulher os criou, e Yahweh os abençoou, e Yahweh lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, é a união do homem com a mulher, e fazer eles se multiplicarem e dominar todas as outras espécies, certo? Mas eu vou ler mais alguns textos mais simples para vocês entenderem. 2 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É por isso que a relação do casal tem que ser construída mutuamente
pensando no bem um do outro. Por isso que ele diz que não são mais dois, serão apenas um. Quando eles se juntam para formar o casal, os dois formam uma só carne. Amém? Deixa eu ver um texto bem bonito que eu encontrei aqui. Aqui em Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra depressa. Ruth, capítulo 1, 16 ao 18, diz assim: e ao mudou teu caminho até juntares com o meu, e guardou a tua vida, separando-a para mim. Para onde fores, irei, onde tu repousares, repousarei. Teu Criador será o meu Criador, teu caminho o meu será. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, para não se prolongar mais, vou ler aqui Marcos, capítulo 10, do 6 ao 9, diz assim: mas no princípio da criação, Yahweh os criou, fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Yahweh uniu, ninguém os separe. Então, meus irmãos, aqui está falando da união baseada na fé, no respeito aos mandamentos, porque quando uma pessoa se apaixona por outra e elas passam a viver, a habitar juntos, muitas traduções lá de Paulo diz: não, mas Paulo disse que tinha que casar. Espera aí, vamos ver as traduções. Nas traduções diz assim: a mulher que aceitar habitar, não tem dizendo lá aceitar casar-se com um homem descrente. A tradução foi feita maliciosamente para justamente você desembolsar 1.200 contos para botar no bolso de alguém que não fez esforço nenhum para comer o seu dinheiro que você às vezes passou o mês todo juntando. Então, meus irmãos, a necessidade da imersão é grande, porque é através da imersão que você limpa dos seus pecados, você vai ser remido dos seus pecados. Está dizendo remissão dos pecados, para que você atinja a salvação. Vocês também vai estar selado pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Yahweh. Então, sem a imersão, digamos assim, sem a imersão você não se torna uma nova criatura. Como Paulo diz, quando a pessoa desce as águas, quando ela sobe, ela se torna nova criatura através de Yahshua Mashiach, pelo poder do nome dele. Então, meus irmãos, busquem a imersão, esqueçam essas doutrinas que esses fariseus, esses lobos em pele de cordeiro, que estão sugando a gordura das ovelhas, mas o dia deles está próximo. Eu li no vídeo anterior, não sei se muitos assistiram, mas Malaquias capítulo 2, não tem nada a ver com casamento nem com imersão, mas ele fala que a bênção desses homens já se tornou maldição, né? Então não busquem a bênção deles, porque eles não têm bênção para dar. Eles escolhem as pessoas a quem abençoar de acordo com a oferta, a gordura que vocês derem a eles, é que eles vão abençoar. Aqueles que dão uma ofertazinha pequena, eles sequer olham para vocês. Eles estão interessados no Pix, não estão interessados na salvação da alma sua, nem tampouco na deles, porque se eles estivessem preocupados com a salvação, eles respeitavam o que está escrito na palavra. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz de Yahweh e na graça maravilhosa de Yahshua Mashiach, porque Yahshua está voltando. Então, busquem ser imergidos, sejam selados, porque só vai ser protegidos, só serão protegidos
como os hebreus foram protegidos lá no Egito, quem tiver selado com o sangue do Cordeiro. E como é que se consegue isso? Através da imersão no nome de Yahshua Mashiach. Porque lá em João 2:23 ele diz: quem tem o Filho tem igualmente o Pai. Então quando você for selado no nome de Yahshua, você igualmente estará sendo selado com o nome de Yahweh. Amém? Louvado seja o nome do nosso Salvador. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos, através do nome de Yahshua Mashiach. Amém? Fique todo na paz.